O requisito 9, penúltimo requisito da ISO 14001, é a avaliação de desempenho. Vamos colocar aqui no centro para iniciarmos o trabalho de construção do nosso mapa mental. E a partir disso, então, já abrimos os trabalhos com o 9.1, que é monitorar, medir, analisar, e avaliar. Então está aqui a nossa primeira abertura dos nossos trabalhos. O que é esse monitorar, medir e analisar? Nós temos que proporcionar, então, às pessoas um modelo de regra, que é um padrão de comparação, né? E depois como buscarmos a nossa medição para verificarmos se atingimos os resultados ou não, né? Já o analisar e avaliar significa que devemos desenvolver a capacidade de olharmos com muita atenção, né? Ou com uma lupa, se assim for necessário, né? Todos os nossos documentos e resultados obtidos, né? Todos os nossos recursos, enfim, todo o modelo de sistema de gestão ambiental. E a partir disso, então, vamos continuar desdobrando o item 9.1, que agora com generalidades. Então, vamos verificar o que, métodos, nossos métodos utilizados, os critérios e indicadores. Quando a análise e o avaliar. Além disso, necessitamos verificar se os nossos equipamentos calibrados e todos os aspectos inerentes, né, ao controle de equipamentos calibrados, né? O nosso desempenho, eficácia do sistema de gestão da qualidade, de gestão ambiental. Tá? Aí necessitamos também comunicar, né, tanto internamente quanto externamente. E, além disso, documentar. São as chamadas generalidades, né? Então, vamos desdobrar ela para cá. E agora vamos para o 9.1.2, né? Que são os requisitos legais. Aí ele. Então, é necessário determinar a frequência, avaliar, manter
o conhecimento na organização no que diz respeito ao sistema de gestão ambiental, né? Entender, isso aqui é algo importante também, entender os requisitos legais. E documentar essas atividades. Então tá aí o item 9.1 desdobrado, né? Que é monitorar, medir, analisar e avaliar. Né? Então, as generalidades com uma série de itens a ser observados, né? E os requisitos legais também com uma série de itens que devem ser observados. Agora vamos para o item 9.2. 9.2, auditoria interna. Vamos ver aqui, o que nós temos que fazer nessa atividade. O 9.2.1, é as chamadas generalidades. Tá? Então, realizar a auditoria, interna, né? O período de realização dela, implementar o sistema de gestão ambiental e manter. Que diz respeito à auditoria interna. E o 9.2.2 é o programa de auditoria interna. Né? É necessário estabelecer um programa de auditoria, implantar o programa, manter esse programa, né? E relatar. Então, este é uma das atividades do programa, né? O que nós temos que fazer também é considerar tá? A importância ambiental, tá? Mudanças que possam ocorrer, né? E as auditorias anteriores. Tá? Faz-se necessário ainda definir critérios e o escopo de abordagem da auditoria interna. Né? Definir a equipe de auditoria, né? E tudo isso devemos ainda documentar. Então, temos mais essa atividade aqui que deve ser observada no programa de auditoria interna. Então, no programa de auditoria interna, o que nós temos é que nos preocupar com a nossa organização, tá? E que nós devemos olhar com muita atenção a nossa empresa, né? Obviamente que não devemos realizar uma auditoria sozinhos, né? Temos que ter sempre uma equipe, né? Olhando então com o olhar
em cima da nossa organização, através do recurso da auditoria interna. E agora, para fechar a avaliação de desempenho, no 9.3, né, é análise crítica pela direção. Tá? Devemos considerar análise anterior, para fazer análise crítica, pegar as análises anteriores, né? Análise anterior, mudanças, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Devemos considerar as partes interessadas. Para fazer análise crítica, né? O ambiente em que está inserido, né? Riscos e oportunidades, objetivos, não conformidades que já ocorreram, resultados, os aspectos legais, os recursos utilizados e necessários, né? E comunicar essas questões todas e as melhorias. Então, isto devemos considerar para que a direção consiga realizar a análise crítica. E a alta direção deve, então, realizar essa análise crítica, de forma periodicamente, né? E verificar, então, a adequação e a eficácia. Né? E essa análise crítica, então, da direção deve ser feita, então, com uma equipe. Né? Vamos colocar aqui, então, a nossa equipe, né, trabalhando. E aqui, então, uma mesa onde estão todos reunidos, né? E cada um, então, expondo os seus pontos de vista, né? Então, está aí uma proposta, então, de interpretação da avaliação de desempenho, observando o item 9.1, que é monitorar, medir, analisar e avaliar, o 9.2, que é auditoria interna, e o 9.3, que é análise crítica pela direção.